Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom, eu quero falar sobre um assunto. Quero abordar sobre a covardia. Algo que vai dizer melhor em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 8. Versículo de número 8. Vamos procurar aqui. Diz assim: mas quanto aos covardes, aí vai citando: incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicários, feiticeiros, idólatras, e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém? Então esse vídeo vai diretamente para aqueles homens que têm se acovardado em meio a essa luta, em meio a essa guerra. Sabemos nós que nós estamos em uma batalha, em uma guerra espiritual. Tem uma guerra acontecendo neste mundo espiritual, a qual principados e potestades já levou muitas almas. E o que vemos agora, meus irmãos, é um povo que se diz ser povo de Deus, mas o exército de Deus, a qual Deus sempre escolheu os seus servos, os seus apóstolos, os seus discípulos, os profetas, nunca vi nenhum deles se acovardar. A Bíblia, ela condena aquele que pega a mão do arado e deixa a mão do arado. Sabe? Para você compreender melhor, vamos ver aqui o que significa. O que significa covardia? Vai dizer assim no significado. Ó, a covardia significa o quê? Quem age com temor diante de alguém ou de algo. Que ou quem não apresenta valentia. E a segunda explicação é que não apresenta coragem, ou seja, pessoas que não têm coragem, que não apresentam valentia, que se caracteriza pela ausência de arrojo, de bravura e valentia, ou seja, o medo. O medo, ele produz covardia. Sabemos que existe um nível de medo. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele falou: Pai, quando Jesus estava prestes a ser crucificado, ele falou: Pai, se podes, afasta de mim esse cálice. A Bíblia vai mostrar que Jesus teve medo, não de morrer, mas ele sabia a dor que ele ia passar. Poderia ter desistido e ter corrido? Ele poderia, mas ali ele teria se acovardado. Então o medo é algo comum. Mas quem está no Espírito, a Bíblia diz que o Espírito está pronto. O Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então não vamos dar ouvido. Eu não vou para a rua porque eu não tenho esse dom. Eu não vou para a favela porque lá tem homem com arma e eu posso estar correndo risco. O que a Bíblia diz acerca de temer ao homem? Responda vocês aí que estão me ouvindo agora. A Bíblia diz: não temeis ao homem que mata o corpo e que com a alma nada pode fazer, mas teme a Deus. Teme aquele que além de matar o corpo e a alma, ainda pode lançar nas profundezas do inferno. Sim, a esse eu te digo, a esse que temeis. Vou temer o que? Uma doença? Tá, tudo bem. Vou temer o governo, porque o governo decretou que a igreja tem que ficar fechada. O governo decretou que se pegar eu sem máscara, vou pagar a multa. O que eu devo temer? Devo temer o governo ou devo temer a Deus? A esse eu te digo, a esse temeis, teme a Deus. Por isso eu te digo, não te acovarda. A obra de Deus é lá fora. A igreja que Jesus escolheu foi nós. Pedro, tu és Pedro. Tu és a igreja escolhida. Jesus escolheu Pedro como um modelo de igreja. Sobre ti edificarei a igreja. Então essa igreja que é ambulante, certo? Eu não dependo disso aqui, dessas paredes, dessa cobertura, para eu poder então adorar a Deus, não. Sabe, irmãos, o que eu vejo?
Essa pandemia colocou medo no povo. Sim, o povo não vai pra rua. E não é medo de governo não, é medo da doença. Olha, eu fui pregar na feira sábado passado. Preguei na feira. Tem uns irmãos lá que admiram muito o meu trabalho. Eles são evangélicos. Antes fora que eles fossem cristãos. O povo evangélico é um povo medroso. Então eu terminei de pregar, fui conversar com os irmãos, cumprimentar eles. Já começou que eles estavam de máscara. Tudo bem. Nem se aproximaram de mim. Ficaram à distância de mim. Não pegaram na minha mão para dar a paz do Senhor Jesus. Estavam com medo. Medo de quê, meu povo? Medo de quê, meu povo? Por que vocês estão com medo? Quando foram apedrejar Estevão, ele não correu não. Ele olhou para o céu. Eis que vejo o céu aberto. Oh glória, estou sentindo a presença do Senhor, meus irmãos. É muito forte. Eis que vejo o céu aberto. Vejo o meu Senhor ao lado do Pai. E ali Pedro inspirou, Estevão inspirou. A Bíblia vai dizer que Pedro antes de Jesus morrer, ele viu Jesus andando sobre as águas, pois Pedro estava no barco, estava à noite, ele não conseguia ver direito, falou: Senhor, és tu? Sim, Pedro. Senhor, posso ir aí? Vem, Pedro, pode vir. Pedro pisou na água. A Bíblia diz que andando sobre a água, Pedro olha para aquelas ondas e ele deixa que o medo fala mais alto. Ele afundou. Por quê? Porque o medo superabundou. Nós estamos falando de covardia. Covardia e medo andam no mesmo aspecto. Os dois andam juntos. Covardia e medo. O medo, ele evolui para covardia quando você então não enfrenta ele. Quando você não enfrenta o medo, ele se torna covardia. Então a Bíblia vai dizer que Pedro caminhou sobre as águas, mas veio as ondas e assim ele caiu, ele afundou. E é isso que está acontecendo com essa igreja, está afundando. O medo está falando mais alto, está assolando. Cadê o povo? As igrejas fechou, vamos para a rua. Se não recebe a gente no presídio porque eles estão com medo dessa bagunça toda, vamos para a rua, vamos para a praça. Se no hospital não recebe a gente para fazer uma visita e orar pelos enfermos, vamos para a rua, igreja. Acorda, não se acovarda. Sabe o que eu vejo? Esses crentes que têm medo de pegar na mão, eles estão perecendo. A Bíblia vai dizer que Pedro agora ele é condenado. Ó, Pedro, nós vai te crucificar. Tá bom, só se for de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Ele não correu. João, me dá a cabeça de João e coloca no prato. A Bíblia não falou que João correu. Paulo, prenderam ele e Silas, louvaram ao Senhor. Davi enfrenta o gigante, uma pedra, gigante todo protegido com armaduras, espada na mão e escudo. Você vem comigo com espada, com lança, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Era gigante aquele homem. O tamanho daquele homem colocava medo no povo. Mas Davi era baixote, quem sabe uma criança, era um jovem. Mas foi em nome do Senhor dos Exércitos e derrubou com uma só pedra aquele gigante, tomou a espada da mão do gigante, que já estava caído, e arrancou a cabeça. Irmãos, é uma vergonha falar dessa igreja, irmãos. Dá até vontade de chorar. Dá até vontade de chorar, irmãos. Irmãos, é terrível. Essa igreja covarde, se não pega na minha mão, com medo da morte, irmãos. Quanto mais pregar evangelho, quanto mais ser perseguido por amor de Jesus Cristo, irmãos. Vocês têm noção disso? Se vocês não têm coragem de pregar evangelho na rua, porque vocês olham para aquele povo e vocês se atemorizam, vão me xingar, vão me caluniar, não vão me receber. É isso que Jesus falou que nós receberíamos, meus irmãos. Seríamos como Ele, não seríamos bem recebidos.
Seríamos caluniados, xingados, odiados, as pessoas rungem os dentes contra a nossa vida, irmãos. Irmãos, a igreja está para ser perseguida. Estamos no quarto selo. O quinto selo, morte dos cristãos. A morte dos cristãos, perseguição por não aceitar a marca da besta, a marca do anticristo, vão ser mortos. Vocês têm um vírus, traz medo para vocês pegarem na minha mão. Se eu espirrar, então vocês pulam longe. Se eu espirrar, então vocês pulam longe. Nessa igreja que Jesus escolheu não. Levanta-te. Deus escolheu um exército valente, homens que morreram pelo evangelho e não correram. Homens valentes, ousados na coragem do Espírito Santo de Deus. Irmãos, foi uma obra. Prega o evangelho, não é dom, não é chamado. Marcos 16:15. Ide, vai, prega o evangelho a toda criatura, e os que crerem e forem batizados serão salvos. É uma ordem. Jesus ordenou, vai e prega o evangelho. Na onde? Na onde eles precisam ouvir, os meninos da cadeia. Sabe por que eu não entrei lá ainda, meus irmãos? Sabe por quê? Porque eu não tenho apoio da igreja. Porque eu não tenho apoio da igreja. Eu tenho que ter capelão, um curso. E as igrejas, elas não disponibilizam isso. Eu tenho que congregar com eles para eles me disponibilizar. Mas como eu vou congregar com eles se eles não me aceitam lá dentro? Então, igreja, vai pregar o evangelho no hospital, no presídio, na rua, favela, não importa, irmãos, não importa, não tem desculpa mais, não tem desculpa, não é dom pregar evangelho na rua, não, é ordem. Vai, deixe de covardia. O Senhor, Ele não ama os que se acovardam. Jesus está voltando, se arrepende enquanto há tempo. Que Deus abençoe.